Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai trazer toda a repercussão da classificação do Internacional, suada, sofrida, nos pênaltis, com drama, mas jogando muito melhor e merecia mais contra o River Plate para as quartas de final da Copa Libertadores. Já conhece o seu adversário e tem a repercussão do que o técnico Eduardo Cudê falou, o zagueiro Gabriel Mercado em uma partida espetacular falou, o que Sérgio Rocher, quem sabe, o homem da noite falou e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio de KTO, KTO.com. Aproveita o código DIAS no teu primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet. E eu avisei, quem veio na minha acumulada que eu trouxe ontem aqui no canal, se deu bem. Eu falei, Atlético Paranaense ou empate, Inter ou empate, cravei também a vitória do Fluminense contra o Argentinos Júnior. Eu tava avisando, aliás, eu cravei a vitória do Atlético, não a vitória do Fluminense, eu botei Fluminense ou empate, se eu não estou equivocado, mas avisei que os brasileiros iam se dar bem, e a gente avisou e no fim deu na mosca. Pessoal, ontem, após a épica, histórica classificação do Inter, primeiro, por ser um grande clube como o River Plate, segundo, o que o Inter apresentou em campo, o Inter foi muito melhor do que o River Plate, e eu trouxe até uma análise fria do que eu vi do jogo. Eu estava trabalhando na jornada pela Rádio Bandeirantes no último vídeo aqui no canal. Eu trouxe uma análise minha em relação a essa partida para quem quiser ver mais. Mas eu quero entrar aqui agora na repercussão da partida. O que cada um desses personagens dessa classificação histórica do Internacional falou. E eu quero começar pelo técnico Eduardo Cudê, que disse que foi um jogo muito difícil, obviamente, e que era natural, talvez, viver esse drama. Porque o Inter enfrentou um sério candidato à Copa, um sério candidato a ganhar a Libertadores e que tem grandes jogadores. Mas, com isso, o grupo do Inter vai melhorando. Ele disse que já se vê uma ideia clara de jogo, que hoje o Inter conseguiu chegar melhor fisicamente, até pelo fato de ter poupado contra o Corinthians, e que esses jogadores tinham confiança de que dava para passar, e que o torcedor do Inter tem que ter confiança no time e também de que esse time e o trabalho vai seguir melhorando. E o Cudê destacou muito ter visto o Beira-Rio lotado, quebra de recorde, tá? 50.479, se eu não estou equivocado, torcedores ontem à noite no Beira-Rio. Antes era 50.335 na final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em 2019. Agora é o maior público da história do novo Beira-Rio. E ele destacou ter visto esse Beira-Rio lotado, porque ele não pegou tanto esse clima e esse ambiente, porque o Cudê chega no início de 22 e depois já tem uma pandemia com estádios fechados. E ele destacou e agradeceu bastante o torcedor em relação a isso também. Sobre a sua responsabilidade nesse resultado, porque o Cudê cita muito o mérito dos jogadores pelo curto tempo de trabalho. E eu questionei o Cudê, qual que é o teu mérito, professor? E ele disse que não gosta de falar de méritos pessoais, que ele veio para o Internacional para tentar trazer e convencer o grupo de uma forma de jogar e treinar, e que por enquanto está rendendo, está conseguindo, e que ele disse que quer sempre que as suas equipes sejam protagonistas. Ele não gosta de procurar méritos dele, além de dar ferramentas para que os jogadores se sintam bem da melhor forma possível. E é isso, é aí que está o mérito do Eduardo Cudê nesse sentido, tá certo? Até sobre essa questão do grupo de jogadores, porque depois ele é questionado pelo Alexandre Ernst do Voz do Gigante, e é uma pergunta muito pertinente. Individualidades do Inter não estavam rendendo há um tempo atrás, e agora estão. Ao que se deve isso? E ele disse que na chegada dele ele falou com a direção e com os funcionários do clube que sim, tinha muito material humano, tinha jogadores com características que encaixavam na sua ideia de jogo, que o time ainda pode crescer na parte física e que vai ter que tratar agora de seguir repetindo coisas que deram certo, como foi esse jogo contra o River Plate. E ele disse, por isso que com o pouco tempo aqui, o mérito é do grupo de jogadores única e exclusivamente. E aí nessa questão física que ele cita mais uma vez, de ainda melhorar, ele até brinca com a frase, o Inter não anda, ele corre. Lembrem dessa minha frase. Foi algo que o Cudê disse durante a sua entrevista coletiva. E o Inter já sabe seu adversário, que será o Bolívar da Bolívia. E o Cudê disse que chegou a hora agora de descansar e desfrutar. O torcedor, a direção, os jogadores e a comissão técnica.
Vai ser um jogo difícil pela altitude, obviamente, contra o Bolívar, que eliminou um grande time que era o Atlético Paranaense, mas que agora é desfrutar e depois pensar no Botafogo, jogo do final de semana lá no Newton Santos, tá certo? Quem também falou foi o presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos falou na zona mista do estádio Beira-Rio. Ele inicialmente agradeceu o torcedor que foi até a Argentina, os 2.000 torcedores que foram até Buenos Aires na última semana, e aos 50, todo mundo que estava no lado de fora, todo mundo que apoiou de casa no jogo de ontem. Que esse é o Inter que ainda tem uma caminhada pela frente, mas que, de novo, e o presidente destacou a força do estádio Beira-Rio. Sobre as trocas que o presidente fez no comando técnico, a vinda do Kudê, na preparação física, chegada de jogadores nessa janela, o quanto isso foi importante, o presidente destacou que quando se ganha, as coisas são mais fáceis de corrigir e melhorar, que é um trabalho que precisa de sequência e que o importante é o coletivo e esse trabalho de sequência. E aí ele até destacou, e o presidente, sem ser questionado, falou sobre, que se destacou muito a briga no final de semana entre Ener Valencia, Magrão, Luiz Adriano. Ele disse, se destacou muito essa briga, mas vocês viram hoje, inclusive o Magrão e o Ener Valencia se abraçando. O presidente fez questão de ressaltar isso. Se era a vitória mais importante da gestão, ele disse que uma vitória e uma classificação sempre são importantes, mas que ele também teve outros momentos importantes. Na minha opinião, essa é a vitória da gestão do presidente Alessandro Barcelos. Tá? Tiveram outras vitórias sim, em clássico, enfim, mas para mim essa foi a maior de fato. Se ele ainda vai reforçar esse elenco, porque tem 2 semanas até o primeiro jogo contra o Bolívar, e o Inter ainda tem condições de contratar atletas que pelo menos estejam livres no mercado, já que a janela de transferências está fechada, tem até o dia 15 para isso. O presidente disse, e para mim deixou claro, matou a charada, não deve fazer isso. Tá? Ele disse que o mercado não oferece muitas opções de jogadores livres e que ele confia que os jogadores que aqui estão podem dar conta do recado. Começando a destacar aqui o que alguns jogadores falaram, tá? O mercado falou em entrevista coletiva ao lado do Kudê. Ele falou sobre o confronto e ele até disse que para mim, pro Tchatcho, pro Lúcio que passaram pelo River Plate, jogaram no River Plate, sabia que seria uma noite especial, mas que agora estavam no Inter e deixariam tudo, e foi o que aconteceu. Ele destacou que o clube e a torcida mereciam uma noite assim e que seja um ponto de partida para o crescimento. Sobre o mercado, eu questionei, porque não era uma grande temporada do mercado, até abaixo do que a gente já viu dele em 2022. Ontem ele teve uma noite espetacular. Ele disse que sempre coloca o grupo acima das individualidades, sempre tenta melhorar e ser autocrítico com ele mesmo, que errar faz parte do trabalho e que ele sempre vai dar o melhor dele. E que ele sabia que era uma noite difícil e que tinha um rival que atacaria muito. O mercado foi um dos destaques ontem dentro de campo. E tem uma frase do mercado, agradecendo um torcedor que me pega muito, tá? Muito obrigado ao torcedor. Sabemos das dificuldades que o torcedor tem de pagar o ingresso, juntar dinheiro e ainda fazer um recebimento para a nossa equipe. Ficamos muito felizes pelo esforço que fizeram. Que todos voltem felizes com as suas famílias. Era o mínimo que poderíamos fazer. Foi o que o Tchatcho havia nos dito, sobre dar as nossas vidas. Ele disse que o discurso do Tchatcho lá no vestiário era sobre os jogadores darem a sua vida. E eu quero fechar aqui nos relatos dos jogadores com ele, Tino Rocher, que, cara, ajudou muito durante os 90 minutos. Ele faz uma baita defesa no segundo tempo, eu destaquei isso no meu vídeo de análise, assistam lá. A bola no contrapé dele já estava 2-1, o River poderia ter empatado e quem sabe liquidado a parada, e o Inter nem nos pênaltis e muito menos nas quartas chegaria. E nos pênaltis ele foi frio. Acertou muitas vezes o lado, mas no fim das contas não conseguiu pegar um pênalti. Tanto que ele fez essa publicação aqui nas suas redes sociais. Mas olha o que o Tino Rocher falou, tá? Para mim o mais importante hoje era classificar. O time merecia e não estava conseguindo ganhar apesar de jogar bem. Hoje tivemos um rival muito duro e isso também nos anima. Sobre a recepção, ele agradeceu muito, ele disse que já tinha visto coisas parecidas quando jogou no Nacional e outras partidas importantes, mas que foi muito grande o que o torcedor do Inter fez e agradeceu muito. Ele disse que tem que agradecer também aos colegas dele, principalmente, e também a recepção. Agora, sobre o lance do pênalti, importante destacar, o Vitão estava indo bater aquele pênalti. O Vitão está no meio do trajeto, o Tino Rocher pega a bola, não, é comigo. E ele falou sobre isso. Ele disse que o pênalti foi uma decisão, que achava que era uma responsabilidade que ele poderia tomar. E pelo menos, e também o Vitão entendeu essa situação, tanto que o Renner foi lá, conversou com o Vitão, o Ener Valencia também,
o Rocher foi lá, deslocou, bateu muito bem o seu pênalti e marcou o gol que classificou o Internacional. Bruno Henrique, Johnny, outros jogadores falaram na zona mista, mas eu trouxe aqui os principais destaques. Óbvio, Johnny jogou muita bola, Wanderson não falou, jogou muita bola, Vitão jogou muita bola, Bustos jogou muita bola e ainda sofreu um pênalti, mas eu trouxe aqui um destaque e um rescaldo da classificação do Inter, que obviamente repercutiu muito nas redes sociais. Eu vou colocar aqui algumas dos tweets do Inter que mais bombaram aí, ó. Pessoal dormiu cedo na Argentina, hein? Porque a AFA tweetou, foi precoce, de que o River Plate tinha passado nos pênaltis contra o Inter. Ninguém entendeu, tanto que apagaram já o tweet. Teve aqui, ó, corrigindo, uns no sofá, outros nas quartas, e é bom demais ser do Inter. Teve o da turma do Meião lá, da apresentação do Ener Valencia, ó. Alô, turma do Meião, aqui o River tá eliminado, tá? É o Inter, aproveitando, surfando no hype, brincando, é do jogo, o Inter tá classificado para as quartas de final, folga hoje, agora é pensar no Botafogo e seguir melhorando também no Campeonato Brasileiro. Precisa acordar no Brasileirão, mas o Inter tá nas quartas da Libertadores, que é o mais importante. Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações, que eu volto para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.